E aí, pessoal? Acabei de entrar, ainda não tem ninguém, o pessoal tá entrando. Legal. Boa tarde. Boa tarde, gente. Quem tá entrando, chegando agora. Vicky, Emanuel, Manu, Mila, Ana Lígia, Tibério. Legal, gente. Vão chegando aí. Boa tarde para todos. Esperar alguns segundinhos aí pro resto do pessoal começar a se aglomerar aqui no nosso gueto digital. Boa tarde, Tibério. A imagem tá boa, o som tá bom, tá tudo legal aí, gente? Legal. Legal, Luiz. Marcelo, Igor, todo mundo aí, bacana. Excelente, vamos ver alguns segundos aí enquanto o pessoal tá entrando. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito, muito interessante, tá, gente? A gente vai falar sobre futuro, e falar sobre isso futuro é sempre algo legal, sempre algo que mexe com todo mundo, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Dana, Bessa, Pedro, legal, gente, boa tarde. O Luiz. Vamos lá. Oi, Dana, tudo bem? Giovanni, Renata, todo mundo entrando aí. Boa tarde, gente. Aí, Anderson. Pedro. Legal. Rafa entrando também aqui. O Luiz. Giovanni, legal, gente. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, Renata. Legal. Aí, Rafa, tudo bem? Bom te ver aqui. Estamos esperando aí, gente. Boa tarde para todos. Esperar uns segundinhos aí, tá todo mundo começar a entrar um pouco mais de gente e a gente começa. Até porque a gente tem 1 hora então só, né? Então eu vou esperar um pouquinho, mas daqui a pouco eu já retomo pra gente começar nosso bate-papo. Pra poder, né, dar tempo de a gente discutir tudo. Trocar ideias, né? Eu passar algumas informações, aprender um pouco com vocês. Então o processo vai ser bem interativo aqui. Aí, Lívia. Boa tarde. Bacana. No meio da quarentena, né, gente? A gente... Um pouco de conteúdo, um pouco de reflexão sobre temas relevantes. É sempre algo importante, que vale a pena, né, pra gente. Boa tarde, Lívia. Cláudio entrando, Paulo. Valeu, gente. Boa tarde. Legal. Boa tarde para todo mundo aí, gente. Vamos lá. Eu já vou começar aqui o nosso bate-papo e daí pouco for entrando, a gente vai trocando ideias. Qual que é o nosso objetivo hoje? A gente fazer um bate-papo, é um modelo diferente de palestra, né? A gente vai dar uma palestra no formato live e nesse modelo a gente não tem slide, não tem alguns recursos que normalmente se tem, né? Vocês não estão sentados em poltronas, mas o processo aqui é realmente iniciar uma conversa, né? Eu vou passar alguns conceitos, vou abordar alguns temas relevantes da questão de negócios, né? Os impactos que as mudanças estão trazendo para o mundo dos negócios e como isso não impacta só os negócios, né? Impacta as nossas carreiras, nossas vidas profissionais, porque eu gosto de falar e normalmente quando eu dou as palestras eu pontuo isso,
que boa parte de tudo que acontece no mundo de consumo, né, a gente sente como consumidor, ela tem desdobramentos no mundo do trabalho também. Então esses desdobramentos, eles podem deixar algumas competências, algumas atividades profissionais mais relevantes e tornar outras menos interessantes e até chegar a tornar essas profissões obsoletas. Então olhar para o ambiente de negócio te dá uma visão muito clara do que está acontecendo ao redor. E aí, mesmo que você, não sou empresário, não sou empreendedor, ou sou só profissional, nem penso em ser empreendedor, nem penso em ser empresário, mas essa visão geral te dá arsenal para poder lidar com mudanças drásticas, né? Porque o que a gente tem percebido é que essa pandemia foi um processo forçado para a gente, mas as mudanças tectônicas que estão acontecendo no ambiente de consumo, no ambiente de negócio, na indústria de forma geral, indústria 4.0, todas essas mudanças, e aí eu rodo, né, o Brasil, eu rodava, né, vamos ver quando eu volto para rodar, dando palestras e mentorias, a gente consegue com essas informações vislumbrar. Deixa eu me apresentar rapidamente para vocês, eu vou ficar com uma aguinha aqui do lado, tá, gente? Vocês percebem que eu sou uma pessoa, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma pegada, na verdade eu tenho uma alma nerd. Eu sou um nerd de nascença. E aí vários dos meus exemplos podem ser que sejam meio nerds, então vamos nos conectar aí, tá? Então vocês podem ver a quantidade de livros. Inclusive eu trago aqui alguns bichinhos que são ligados a videogame, essas coisas todas. Mas vamos lá. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Minuti, eu sou consultor, professor da CNI, né, do cursos no Brasil, nas federações. Já estive algumas vezes aí na FIEC, né, e agora convite do IEL para dar essa palestra. Fico muito, muito agradecido, muito feliz pela oportunidade de poder compartilhar e trocar informações, conhecimento com vocês. Além disso, eu sou empresário, né, e empreendi algumas vezes, né, já passei pelo processo de empreendimento 7 vezes. Algumas empresas deram certo, outras não, algumas foram vendidas. Então tenho experiência boa aí de altos e baixos no mundo empresarial. Fui executivo de empresa, né, tanto de médias, pequenas empresas até grandes empresas multinacionais no Brasil e fora. E adquiri também um bom conhecimento trabalhando em grandes empresas e empresas de vários setores. E, além disso, tenho um pé na academia como professor universitário. Eu sou hoje, além de trabalhar nos cursos de curta duração do sistema, né, da CNI, das federações, da FIEC e tudo mais, eu ainda sou professor universitário, sou coordenador de cursos de pós-graduação, sou professor do IBMEC e da FGV no nível de MBA. Então eu consigo olhar o ambiente hoje com 3 óticas aí, como empreendedor, como funcionário de empresa e como um acadêmico, um pesquisador da área. Então eu vou tentar trazer para vocês a mescla desses três mundos aí para ver se a gente faz um bate-papo rico em cima disso. Legal? O nosso caminho aqui, na nossa jornada da nossa live, ela vai passar por 3 tópicos principais. Primeiro eu vou falar um pouquinho do futuro, e essa é uma parte bacana, eu gosto desse assunto muito, né? Desenho de cenários, tentar prever o que vai acontecer lá na frente. Segundo, os ciclos de mudança, que eu chamo de ciclos de ruptura, e que sempre aconteceram e agora tem acontecido mais rápido. Então a gente consegue olhar muito para as pessoas que estão se formando hoje, e quando elas entraram na faculdade, o mercado de trabalho era outro, né? E isso vai acontecer com as pessoas que estão se formando daqui 2, 3 anos. E esses ciclos de mudança estão cada vez mais velozes. Os negócios que antes você conseguia mapear quais eram os negócios realmente promissores dos próximos anos, né, você já não consegue mais, porque essas mudanças são tão velozes que o que tinha alta demanda em determinado momento, começa a perder relevância e perder espaço e se torna obsoleto em espaços curtos. Então a gente vai discutir um pouco tudo isso dentro desse contexto também. E o terceiro, então, primeiro ponto, falar um pouquinho sobre o que é futuro, né, e para que a gente tem que se preocupar com isso.
Segundo, ciclos de ruptura, ciclos de mudança. E por último, que para mim é a parte mais importante, eu vou passar para vocês alguns aspectos que ajudam a gente se preparar melhor para o futuro, para se adaptar melhor, que eu chamo de darwinismo profissional ou darwinismo empresarial, que é como a gente consegue se adaptar mais facilmente para esse mundo que vai mudar constantemente. Se fala muito desse novo normal, né? Mas o novo normal, na verdade, é você se transformar num inovador, né? Só quem criar as competências de inovação bem enraizadas vai conseguir se adaptar constantemente aos vários ciclos de ruptura, que vão acontecer de 3 anos, em 4 anos, e as regras do jogo onde você está inserido vão mudar também. Então vamos lá, a parte relacionada com o futuro, eu gosto muito de pensar no futuro como... E aí eu até consultei depois o Aurélio para pegar direitinho a definição. O futuro, ele é um tempo que ocorre depois do presente e sem prazo definido para terminar. Isso quer dizer o seguinte, que como é algo que o presente é onde a gente está hoje, é algo que vai acontecer, que está à frente da onde a gente está, eles geram um certo grau de incerteza, de insegurança, porque ele não aconteceu ainda, né? Então ele basicamente depende de previsões de quem está no presente, empresários, profissionais, né, todo mundo que está vivendo esse ambiente empresarial, esse ambiente de negócio no momento. E quando você trabalha com incerteza, existe um risco gigantesco quando você está trabalhando tanto como empreendedor, como empresário ou como um profissional que está tomando decisões sobre a carreira, a tomar decisões de forma efeito manada. O que é isso? Você vê todo mundo correndo para o lado e aí todo mundo fala, pô, todo mundo tem que aprender ciência de dados, ou todo mundo vai virar youtuber, ou toda empresa precisa vender só pela internet. E aí você, sem muita reflexão, sem muito pensamento crítico ou análise ou consciência do que está acontecendo, só segue a manada. Às vezes dá certo, mas que a gente nota, muitas outras vezes isso acaba num espaço que não é benéfico para quem tomou a decisão. Porque como os ciclos de ruptura são curtos, esses ciclos de ruptura, eles, quando você segue o fluxo geral das outras pessoas, das outras empresas, quando você chega lá, pode ser que o ciclo, que cada vez está mais rápido, se esgote novamente. E isso faz com que você tenha que seguir as pessoas ou o mercado novamente. Então, ter consciência das decisões que você está tomando para se preparar para o futuro é o primeiro passo para não ser engolido na próxima onda. Ou não tomar decisões só porque os outros ao seu redor estão tomando. E eu defendo muito, e eu falo isso muito para os meus alunos, que a gente precisa desenvolver autonomia intelectual. Autonomia intelectual é a capacidade que a gente consegue desenvolver para tomar as próprias decisões e ter consciência de quando a gente está sendo influenciado pela opinião, ou por estudos, ou pela mídia, ou pelos colegas, ou pelos competidores do seu mercado de onde você está atuando, e você toma uma decisão basicamente, todo mundo tem que investir em determinada tecnologia, você vai lá e investe, sem raciocinar ou sem refletir muito sobre isso. Então esse é o primeiro ponto. Então o futuro, ele é um espaço de incerteza, e por ser um espaço de certeza, ele gera insegurança, ele gera, às vezes, decisões sem muita consciência. A gente precisa desenvolver essa consciência. E aí, quando a gente chega nesse espaço, a gente precisa tomar decisões, mudar, né? E quando a gente muda, né? Inovação é uma coisa bonita. Você vai para uma banca de jornal hoje, vê lá as revistas todas de negócios, né? E quase todas, ou tem na matéria principal escrito inovação, precisamos inovar, ou alguma das matérias secundárias também envolve a abordagem, a questão da inovação. Mas por que isso, né? Por que existe essa esquizofrenia coletiva, né? Essa paranoia hoje e a gente precisamos inovar, precisamos inovar, precisamos inovar? Basicamente por causa desses futuros mais curtos. Porque a gente a incerteza gerada pela mudança, ela nos obriga à ação, nos obriga a transformar o espaço onde a gente está. E tem duas coisas que faz a gente mudar. Ou concorrência, né? Então, se eu estou bem aqui, por mim está tranquilo, eu só vou melhorando aos poucos. Mas se a concorrência começa a roubar meu mercado, se a concorrência começa
ocupar um espaço que antes era meu, né? Aí eu sou obrigado a inovar. Ou se eu, como profissional, começo a perceber que as competências que eu tenho como profissional, tem outras pessoas fazendo coisas diferentes ou que tem uma demanda maior do mercado do que as minhas competências, do que as minhas habilidades. Então, eu vou lá, vou fazer um curso de pós-graduação, vou estudar, fazer curso online, entro na internet para procurar informações, então eu começo a buscar informação. Ou você trabalha com a competição, que é o primeiro ponto, né, que te obriga à mudança, ou o outro aspecto que faz a gente se mover também é a questão de você querer melhorar, né? Então, esses dois aspectos, eles precisam de motivação. Então, inovação só nasce de motivação. Quem não está motivado, quem não está a fim de mudar, raramente consegue um processo de inovação eficiente. Okay? Então, isso é muito importante. Esse desconforto que a gente tem dentro do espaço de inovação, ele é algo constante. Então, a gente precisa se acostumar com o desconforto. E eu gosto, outra frase que eu coloco muito junto nas minhas aulas é que inovação é um processo constante de você ficar desconfortável. Você nunca está satisfeito num processo de inovação. Você nunca está criando algo novo satisfeito. Você está sendo incomodado. Então ele é um processo desconfortável. E a gente tem que se acostumar com esse processo desconfortável. Porque toda vez que você se conforma, ou você se acostuma com aquilo, pode vir um outro fazendo algo diferente e te deixar para trás. Então essa reflexão é muito importante. Tem um ponto importante sobre a questão desse fluxo de inovação dentro do processo de futuro, que a gente precisa entender que o futuro, ele só acontece porque a gente toma decisões no presente. Então o futuro é um reflexo direto do presente. E com esse ponto em mente, a gente consegue analisar os ciclos de mudança, que eles têm algumas etapas, algumas fases, né? Primeiro, por exemplo, vamos pensar que você aí se formou em engenharia, né? E aí você aprendeu um conjunto de competências no seu curso de engenharia. Daí quando você vai para o mercado, né? Depois de 4 anos, 5 anos, 6 anos estudando, você chega no mercado, você percebe que, e isso está acontecendo muito hoje, né? Por isso que eu estou dando esse exemplo, você percebe que aquelas habilidades, aquelas competências que você desenvolveu, apesar de darem uma ótima base para você aprender coisas novas, elas não são efetivas para você já chegar no seu ambiente de mercado de trabalho muito bem, né? Conseguindo fazer tudo que os profissionais que já estão lá conseguem fazer. Você precisa desenvolver novas habilidades. E aí quando você desenvolve essas habilidades, na sequência, parece que surgem novas habilidades para você desenvolver. E isso começa a virar uma bola de neve. E isso parece que vai ser uma constância nesse espaço. Então, o primeiro aspecto do ciclo de ruptura é a proposição de um modelo dissonante do modelo estabelecido. É um modelo diferente do modelo estabelecido. A gente pode exemplificar, por exemplo, o ambiente dos táxis, né? Quando com a chegada do Uber e depois empresas similares. O modelo estabelecido era aquele modelo de radiotáxi, tinha os pontos de táxi, tinha toda uma estrutura onde o modelo foi construído. O novo modelo imposto, apresentado, ele era um modelo, ele tirava os pontos de táxi, você não tinha pontos específicos, você não precisava mais da radiotáxi para chamar, e você normalmente chama um carro, e esse carro chega rapidamente, diferente dos táxis, né? Que às vezes você tinha que agendar o horário que o táxi ia te buscar. Então o modelo apresentado novo, ele dissoou, ele é um modelo dissonante do modelo estabelecido. Na sequência, começa a surgir no mercado um espaço de indefinição. O que é um espaço de indefinição? As pessoas não sabem se aquilo que é novo vai realmente se estabelecer como substituto do modelo estabelecido. Então vamos pegar outro exemplo. Falei do Uber, vamos falar da Netflix agora. Você olha para a Netflix, você tinha um modelo estabelecido, que era um modelo de locadora, onde você ia até a locadora, que aí, agora eu vou descobrir a idade mais ou menos das pessoas que estão aqui na live. Quem já foi numa locadora alugar um filme, né? Estilo blockbuster, assim? Alguém já foi aí?
Vamos lá. A Sara falando que já foi. O Marcelo. Terezinha. É isso, gente. Margarete, legal. Então, todos nós já fomos até uma locadora, né? A nossa geração mais velha. O modelo que a Netflix trouxe, que ele modificava o processo estabelecido, ele redefiniu as regras, falando que você não precisava mais de um ponto físico, onde você ia até ele, alugar o filme, e lá tinha um conjunto de filmes pré-determinado, diferente da prateleira infinita que você tinha no site da Netflix. Esse modelo novo, no começo, ele trouxe certa indefinição, as pessoas não sabiam se isso ia virar. Tanto que a Netflix, para quem conhece a história, foi apresentada para a Blockbuster para ser vendida. E a Blockbuster olhou para a Netflix, era baratinho, gente, era 50 milhões de dólares, muito pouco dinheiro para a Netflix na época, para a Blockbuster na época, e a Blockbuster olhou para aquilo e falou, esse não é o futuro do aluguel de filmes. E abriu mão de comprar a Netflix. E a gente já conhece o resto da história, né? Blockbuster entrou em falência, né? E a Netflix hoje está do tamanho que está aí no mercado. A gente já viu o que aconteceu. Mas esse processo de indefinição é onde você faz as apostas. Na sequência, você tem um processo de amadurecimento, onde você vai calibrando as regras que estão envolvidas naquele modelo novo, para ver se ele faz um encaixe. O encaixe, o que é o encaixe? As pessoas começam a desejar aquele produto novo, aquele modelo novo. Elas começam a se interessar mais por aquele modelo do que no modelo anterior. E depois que você faz esse encaixe, você começa a enxergar uma migração de demanda do modelo que era tradicional, no caso do exemplo que eu dei da Blockbuster, para o novo modelo, que é no caso o Netflix. Isso aconteceu com o Uber também, do modelo tradicional, que era o modelo dos táxis, para o modelo do aplicativo para chamar um carro que nem é um taxista. Nessa migração de modelo, ocorre um efeito muito interessante, que é as empresas que não estão mudando, que acreditam que o modelo anterior vai se manter, elas começam a ser desmonetizadas. E isso vale para as empresas, né? Isso vale para as empresas que trabalham com isso, que, por exemplo, você tem todo esse processo de mudança dentro das organizações, mas também vale para você, que é um trabalhador de dentro da empresa, um profissional que está no mercado de trabalho. São aquelas competências suas que começam a ser substituídas por competências de novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Então, nesse processo de mudança, o que ocorre? Você começa a ter uma desmonetização. Você não consegue cobrar mais o mesmo valor que você cobrava antes no seu negócio ou como profissional pelo seu serviço. Porque o modelo novo está sugando a demanda de mercado e as pessoas não veem o mesmo valor no que você está oferecendo mais. Isso está acontecendo com um monte de empresário. E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo isso, e as decisões estão sendo tomadas, que você percebe muito no desespero da sobrevivência, o pensamento, a consciência de mudança não está muito vigente. E nesse processo você acaba tomando decisões que podem até piorar a desmonetização do seu negócio. Que, se você estivesse no modelo, sendo já pressionado por um modelo novo, você vai sendo mais apertado nele, né? Então esse processo de desmonetização, ele começa a causar um efeito drástico até chegar num ponto que ele desmaterializa um setor, desmaterializa um negócio, desmaterializa uma profissão. Então, vamos ver. E aí não depende da competência do empreendedor, não depende da competência do profissional nesse caso. Por quê? Olhem quantos... Eu imagino que tinham muitos bons profissionais que consertavam máquina de escrever lá atrás. Quantos profissionais de máquina de escrever vocês conseguem ver hoje no mercado? Só aqueles que trabalham com peça de colecionador. Por quê? Não adianta eles serem super competentes nas atividades que eles realizam. Se o mercado não quer mais contratar aquele serviço, se não existe mais demanda para aquilo, ele entrou no processo de desmonetização.
ele entrou no processo de desmaterialização. Até, ou ele vira um nicho de mercado muito pequenininho, tipo loja que vende vinil, né, disco de vinil, ou ele desaparece completamente. E isso que a gente tem percebido são ciclos que têm acontecido constantemente. Então um novo modelo aparece. Inicialmente as pessoas olham para esse modelo com um olhar meio torto, né? Com um aspecto de indefinição, incerteza, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Na sequência, a gente tem um amadurecimento desse modelo inicial até ele encontrar um ponto de encaixe, que é um momento onde ele encaixa no mercado, as pessoas começam a ter um desejo por aquele serviço ou aquele produto e os competidores não conseguem mais comparar seus serviços com os deles. Entra num processo de desmonetização e desmaterialização. Isso, quase todos os negócios que desapareceram seguem esse fluxo, esse ciclo, que eu chamo de ciclo de ruptura. A consciência que a gente tem que ter, tanto como profissional, como empresário, empreendedor, é que em que ponto eu estou desse ciclo. Eu estou no momento de indefinição e eu tenho que tomar decisões que vão me ajudar a direcionar o meu negócio? Ou eu estou já na etapa de desmonetização, que eu tenho que tomar uma decisão rápida para trocar ou reconfigurar o meu negócio? Tem uma história que eu participei diretamente e que tem muito a ver com o momento agora que a gente está vivendo, né? Que é esse momento de teleconferências que está todo mundo usando muito. Lá em 2002, mais ou menos, eu trabalhava numa grande empresa de telecomunicações aqui do Brasil e chegou um negócio na nossa mesa lá para analisar chamado Skype, né? E o que o Skype fazia? Ele fazia ligações através da internet, através da nuvem, parecia mágica aquilo lá. E o mais impressionante, de forma gratuita. Na época, as empresas de telecomunicações elas tinham uma grande receita vinda de um negócio chamado DDD ou DDI. Não sei se vocês lembram aí quem é da época. Que eram ligações internacionais ou interestaduais e que eram muito caras. Uma boa fatia da rentabilidade das empresas de telecomunicações vinha desse tipo de serviço. Na época eu lembro que a decisão foi tentar segurar ao máximo essa mudança, porque qualquer coisa que a gente fizesse para tentar lançar um produto diferente do que a gente tinha e parecido com o Skype ia acabar canibalizando essa nossa receita que era muito boa. Só que essa decisão nas empresas de telecomunicações, não foi só onde eu trabalhava, aconteceu em outras também, essa decisão fez com que a gente, não é que a gente diminuísse a receita de ligações à distância, foi que a gente acabou perdendo toda a receita, não existe mais essa receita. Para as empresas de telecomunicações. Quem ganha dinheiro hoje com ligações tipo essa que a gente está fazendo, de videoconferência? Ou são as empresas ainda tem os dados das telecomunicações, mas é uma fatia pequena perto do que eles tinham de ligações, mas quem está ganhando dinheiro com isso são as empresas de internet, né? Que monetizam através de venda de mídia todo esse uso gratuito que a gente está fazendo aqui. Então, para a gente ficou de graça. As empresas de mídia de internet, como o YouTube, como o Google, o Facebook, Twitter, canalizaram essa receita e essa receita sumiu das empresas de telecomunicações. Sumiu, desapareceu. Isso está acontecendo em vários outros negócios hoje em dia, né? E essa reflexão é importante para a gente conseguir saber onde a gente está para tomar as decisões e ter pensamento estratégico. Porque estratégia são escolhas. E se a gente não faz as escolhas adequadas, a gente é levado para o espaço que talvez o nosso negócio seja desmonetizado. E por que os ciclos de ruptura estão se tornando mais curtos, né? Porque eu comentei com vocês que eles estão cada vez menores, eles estão ficando mais curtos nesse processo. Então um ciclo de mudança, né, de um setor demorava, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, dependendo do setor. Hoje esses ciclos estão anuais. Uma empresa que estava bombando no ano passado, que era a queridinha dos investidores, pode ser que no ano seguinte já não tenha mais todo esse glamour ou toda essa atração de atenção pelo negócio dela. Por quê? O ciclo rodou, a ruptura aconteceu novamente e novos negócios começaram a entrar nesse espaço. E isso está acontecendo constantemente. Quais são os vetores principais que forçam isso? Primeiro, tecnologia, né? Como hoje as empresas
e as pessoas têm muito acesso à tecnologia, a gente consegue saber tudo o que está sendo desenvolvido de mais avançado em várias partes do mundo e consegue ter novas ideias, fazer correlações entre essas invenções, essas criações, para criar coisas novas. Então os ciclos de inovação tecnológica estão cada vez mais rápidos. Então se você comprou um maquinário para sua indústria que está lá, né, que era top de linha lá atrás, para fabricar, por exemplo, sei lá, você tem uma fábrica que fabrica pratos, né, e vende pratos. Tem um ciclo de ruptura no horizonte aí para quem fabrica esse tipo de produto, que são as impressoras 3D. Eu participei de um seminário online, né, há um mês atrás mais ou menos, sobre impressão 3D. Então existem projetos para as máquinas de impressão 3D serem compradas pelas próprias pessoas. E o que faz uma máquina de impressão 3D? Ela imprime coisas. Imprime coisas como prato, talher, copos. E aí, se você pode imprimir um prato ou algo na sua casa com um super design ou baixando um projeto, né, da internet que seja totalmente customizado para você, para que você vai numa loja comprar um prato ou comprar um prato até pela internet? Né? Você pode ter digitalizado o seu negócio vendendo os seus produtos pela internet. Mas se os produtos não precisarem mais ser comprados de você, você também é disruptado. Então esse olhar ao horizonte, ele precisa ser feito muito de forma assertiva. Porque tem vários... eu dou muita palestra sobre indústria 4.0, né? Internet das coisas, inteligência artificial, Big Data, toda a parte de inteligência sintética das operações de linha de produção. Todos esses modelos, eles estão aí, né? E aí algumas empresas estão conseguindo combiná-los para criar inovações que estão acelerando o ciclo de ruptura dos setores onde elas estão inseridas. Então, tecnologia. Segundo, acesso à informação, que eu comentei. As pessoas e as empresas estão tendo cada vez mais acesso à informação. Não quer dizer que elas estão acessando, mas deviam, né? Porque as informações estão disponíveis. A gente nunca teve tanta informação disponível. Só precisa conseguir capturar, processar e criar consciência do que a gente aprendeu com essas informações. Outra coisa, as pessoas estão mais conectadas. Eu chamo isso de vidas hiperconectadas. E essas vidas hiperconectadas, elas mudam as dinâmicas de consumo, como as pessoas compram, como as pessoas consomem, como elas interagem com outras pessoas. Eu estava vendo uma pesquisa hoje sobre educação e a pesquisa estava apontando a satisfação dos alunos em relação aos cursos que são feitos online. E eu fiquei impressionado, até porque eu estou dando aula online, todos os meus cursos eu virei para o modelo online logo no começo da pandemia. E a satisfação dos alunos, quando você aplica as estruturas de ensino à distância de forma adequada, né, tecnologia, metodologias, estão sendo muito satisfatórias. O feedback está sendo muito bom. Então é um outro horizonte de mudanças acontecendo em mais um setor, em mais uma indústria. Então as pessoas mais conectadas empurra alguns setores e algumas indústrias para a mudança, né? Então, uma boa parte das minhas atividades eram relacionadas a cursos e a palestras. Provavelmente, com essa questão da pandemia, a aglomeração de pessoas em eventos corporativos deve demorar um pouco para a gente voltar. Então, boa parte das atividades vão migrar a atenção que era dada para isso para outros tipos de soluções. E aí que a gente entra em novos ciclos de ruptura. E essa reflexão está sendo feita. Um outro ponto relevante... Deu um tapa aqui Um outro ponto relevante, gente, grande Sandro, bem meu amigo, uma grande reflexão que a gente tem que fazer é entender primeiro então esses ciclos de ruptura. Primeiro, olhar para o futuro e entender que o futuro é incerteza. Não acredite nesses profetas do futuro, gurus, que muitos usam o termo futurologia, né? Que senão eles incorporam a posição de Mãe de Ná, de Nostradamus. É muito difícil prever o futuro. A gente consegue construir cenários e se preparar para alguns que são mais prováveis. Mas se você olhar para o passado, se olhar para filmes de ficção científica, nenhum filme de ficção científica conseguiu prever a internet. Nenhum filme de ficção científica conseguiu prever o telefone celular com fio. Se você assistiu Star Trek, eles estavam numa nave espacial
e o telefone que eles usavam tinha fio. Então, é muito difícil prever o futuro, né? E normalmente as previsões elas caem por terra. Por quê? Porque essas variáveis que envolvem as mudanças, os ciclos de ruptura, são muito complexas e muito amplas. Então a gente tem que se preparar para vários cenários, estudando esses ciclos de ruptura. Tem algumas tensões que pressionam e aceleram esse ciclo de ruptura, né? Que a gente precisa saber lidar com elas. A primeira é a gente trabalhar com empatia versus tecnologia. A gente vê um movimento muito forte em direção a digitalizar tudo, em automatizar tudo, em implantar tecnologia em tudo, mas a gente sabe que no final quem consome os produtos e serviços são pessoas. E se a gente automatiza demais e tira a qualidade da experiência que antes o presencial dava, a gente pode estar deteriorando as nossas relações com os nossos públicos. Então é importante a gente equilibrar a capacidade de entender as pessoas com a capacidade de aplicar tecnologias para soluções. O segundo, desempenho versus inovação. Esse é o tema para hoje, é o tema do momento que a gente está vivendo. Em momentos de crise, onde a ameaça ao nosso negócio, à nossa profissão, à nossa carreira é muito forte, a gente toma decisões de desempenho. É ficar melhor no que a gente já faz. Isso tem que ser feito, né? Não dá para abandonar o que a gente está fazendo. E ficar melhor no que a gente faz tem a vantagem no curto prazo. Só que dependendo das decisões que a gente tomar, a gente deixa de absorver oportunidades em coisas que vão acontecer lá na frente. E a gente fica refém do desempenho. Se você for olhar, a Blockbuster era uma super empresa de desempenho dentro do negócio que ela conhecia e que existia. Ela não olhou para o futuro, para a inovação da mudança, e ela, quando esse futuro chegou, o desempenho que ela dominava muito não se encaixava nesse novo modelo. Então não adiantava ela ser bom no que ela fazia antes, porque não tinha mais demanda, não tinha mais relevância a entrega dela. Como eu disse, olhar para a questão das empresas é a mesma coisa a gente olhar para a questão das carreiras. As nossas competências são os nossos arsenais de trabalho e a gente tem que ficar constantemente olhando para essas competências para ver se elas estão com demanda ou não do mercado de trabalho. E se a gente precisa recalibrar para encontrar novos modelos para tornar a nossa empregabilidade maior. Então o que vale para a relevância das organizações, dos negócios, também vale para a relevância das carreiras. O outro ponto então é a experiência e atitude. É um ponto interessante isso, né? Em 2018, o MIT, né, o Super Instituto de Tecnologia lá de Massachusetts, eles fizeram uma pesquisa para identificar qual era a média de idade dos fundadores de startup em território americano, lá nos Estados Unidos. A gente tem um arquétipo, né, uma visão de como seria um fundador de uma startup, de uma empresa de tecnologia inovadora, né? Vocês conseguem imaginar? Chutar aí? Qual que seria a média de idade de um fundador de startup nos Estados Unidos? Quem consegue compartilhar aí a opinião? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, 200 anos? Tem um ponto, gente, que é importante nisso, que eles... 17, o Emanuel colocou 17 anos. Alguém mais quer dar um palpite? Harrison, 20 anos. Fabi, 30 anos. Terezinha, 20 anos. Sara, 23 anos. Jamil, 19 a 24. Diego, 25. Marcelo, 19. Tibério, 21. 25. Legal, gente. Estou vendo aqui. O Eduardo, 15 anos. 16 anos, a Dana. O Luiz, 15 a 17. Legal. Gente, vocês percebem que vocês estão colocando idades baixas, né? Mas o resultado vai impressionar vocês. O resultado da pesquisa do MIT sobre a média de idade de fundadores de startups deu a idade de 42 anos. E quando eles fizeram um recorte dessa pesquisa e foram para tentar identificar quem eram o 1% desses fundadores que tinham mais sucesso nas suas startups, a média de idade saltou de 42 anos para 47 anos. Impressionante, não é? Eu também, quando eu li a pesquisa, eu também levei um primeiro impacto.
mas depois começou a cair a ficha e fez sentido. Eu como investidor anjo, né, eu navego muito no ambiente de startups, e se você for ver analisar os investimentos em startups, você consegue perceber que os investidores colocam em dinheiro em empreendedores novos nessas startups, principalmente quando eles já falharam anteriormente. Então eles estão procurando experiência. E a experiência é um ponto importante dentro da equação, principalmente para os novos modelos. Mas só experiência não resolve a vida. Por quê? Experiência demais causa um certo receio de fazer coisas novas. Até porque você já quebrou a cara várias vezes, né? Eu, por exemplo, já lancei várias soluções, vários produtos que não deram certo, deram em nada. E eu sou pequenininho, mas imagine, por exemplo, o Google lançando o Google Glass, né? Que não deu certo, milhões de dólares investidos. Então, toda vez que você lança um produto novo, você está arriscando. E a experiência, às vezes, ela atrapalha você assumir esse risco. Então, combinar experiência com atitude é fundamental. Você aprende com os erros, com a experiência e com as coisas que deram certo, mas continua experimentando, continua fazendo coisas novas. E isso ajuda você a equilibrar experiência com atitude e chegar em melhores resultados. Então, essa é uma atenção importante. Nem tanto experiência só, nem tanto atitude. Equilibre os dois. Então essas são as 3 tensões básicas. Empatia com tecnologia, desempenho com inovação e experiência com atitude. Agora a gente está chegando aqui na nossa fase final aqui, gente, de como a gente consegue lidar com esse novo mundo, né, com esse futuro, como a gente lida com esses ciclos de ruptura. E não tem fórmula mágica, né? Imagino que vocês têm essa consciência que, né, você lê um post num blog, 10 formas de ter sucesso na vida ou 10 formas de ter um negócio milionário. Não é tão fácil assim. Por mais que um título desse seja extremamente atrativo para a gente ler, né? Pelo menos você quer ler, vai saber se tem alguma coisa lá que faz sentido, né? Mas uma coisa relevante que a gente pode fazer... Ô Sandro, vai ser salvo sim a live, fica tranquilo, tá? Dá para assistir depois de novo. Tem alguns pontos que eu anotei aqui que são pontos que eu normalmente trato nos meus cursos de inovação. Inclusive, a gente está com alguns cursos aí no IEL Ceará, gente, que vão ser disponibilizados para vocês, tá? De inovação, de várias coisas que é só procurar depois no site lá. Mas depois eu falo um pouco sobre isso, senão acaba o nosso tempo aqui. O que fazer? Primeira coisa, eu já falei lá no começo. Autonomia intelectual. Tome as suas próprias decisões. Ou se você tomar decisões que são influenciadas por outros, por empresas, por governos, por mídia, por outros competidores, por colegas, tome essas decisões de forma consciente, respondendo: estou tomando essa decisão por causa de X, Y, Z. Então, primeira coisa, independência, autonomia intelectual. Segundo, inteligência empática. Só tem sucesso quem entende de gente. Entender de gente é uma das principais competências de quem quer surfar muito bem esses ciclos de ruptura e se adaptar rapidamente. Porque quase toda mudança em setor ou em carreira, ela vem por causa da demanda. E quem demanda? Pessoas. Então entender de gente, se conectar empaticamente com essas pessoas e saber o que interessa, o que é importante, o que é significativo para esses públicos, ajuda você a oferecer as coisas certas. Afinal, empatia é olhar um problema pelos olhos de quem sofre o impacto do problema. E se você conseguir fazer isso muito bem, provavelmente você vai entregar soluções para essa pessoa que tem uma consistência e uma força muito maior e que fazem sentido para ela. Terceiro, repertório multidisciplinar. Daqui é um pouco polêmico, tá? Porque ela bate de frente com o nosso modelo de educação, nosso modelo de aprender coisas e desenvolver competências. A gente tem um modelo de ensino tradicional, ele é como se fosse um funil. Você começa com conhecimentos genéricos, vai absorvendo esses conhecimentos genéricos, e aí com o tempo que você vai passando nos anos de estudo, você vai afunilando. Você vai se tornando mais especialista em alguma coisa. Até você chegar, vamos pensar, você passe por todos os níveis de aprendizagem aí do sistema de ensino. Vire um PhD em alguma coisa, lá em cima. Você virou especialista do especialista do especialista em um ponto específico. Especialistas são ótimos para problemas do presente.
problemas de desempenho, melhorar o que vocês já fazem hoje. Só que quando o modelo atual muda e ele é disruptado, o ciclo de ruptura gira de novo, as habilidades, a gente viu aqui, né, que as habilidades que você domina muito podem não ser relevantes para o próximo ciclo. Então você precisaria ter um repertório maior de conhecimentos e de habilidades e de competências para surfar o próximo ciclo melhor. Então a minha recomendação, muitos chamam, nós da área de educação chamamos de formação em T, né? Você tem um T, a parte de cima do T, a parte horizontal, é como se fosse o aprendizado multidisciplinar, né? Ele aumenta seu repertório de conhecimentos. E o tracinho, a parte vertical do T, seria o seu mergulho na sua especialidade. Você pode ter mais de um, você pode desenvolver esses mergulhos. Mas tem que equilibrar as especializações que você tem com o repertório multidisciplinar. Nos últimos anos eu tenho dado muitas palestras e trabalhado muito na área de saúde, com médicos. Sou médico? Não. Sei fazer cirurgia? Não. Sei diagnosticar alguma coisa? Também não. Mas eu tenho aberto vários congressos de medicina falando sobre o futuro digital e o impacto na vida profissional dos médicos e da própria medicina de forma geral. Por quê? Porque eu acabei fazendo um puxadinho de repertório dentro das minhas especializações ligados à saúde. Então eu recomendo todo mundo também correr atrás desse repertório. Aumentar o repertório ajuda você a se preparar, a se adaptar melhor quando as mudanças acontecem. Quarto aqui, né? Equilíbrio entre inovação e desempenho, né? Eu falei para vocês que desempenho é bom para o presente, inovação é bom para o futuro, né? E só inovação pode que você morra antes de chegar no futuro, e só desempenho você vai ser muito bom hoje, mas quando as coisas mudarem, você não vai chegar nesse futuro. Então equilibrar o desempenho no presente, resolver os problemas hoje, mas se preparar para as mudanças que estão no horizonte com inovação. E por último, tópico, né? Como um bom palestrante e uma pessoa que fala sobre tecnologia, abrace a tecnologia. As tecnologias não são o fim, elas são o meio. Então se você quer resolver problemas do mundo real, você tem que usar o repertório de tecnologias disponíveis para ajudá-lo nesse processo, para resolver esses problemas do mundo real. Isso é muito importante. O que você vê, às vezes, é que muitos profissionais ou muitas empresas ficam apegados às tecnologias dominadas, às tecnologias que sempre funcionaram, que você sempre utilizou. E aí você precisa usar a inovação, que tem aquele processo de como que eu falo para vocês, de desconforto, né? Te causa um desconforto real para poder se conectar com esse futuro e se adaptar, buscando essas novas tecnologias. Tudo isso, gente, isso faz com que a gente consiga, dentro desse processo, se preparar melhor. Como eu disse, não tem fórmula mágica. E tudo isso exige um esforço significativo. Agora a gente tem mais alguns minutinhos antes da nossa live cair. Isso vai ficar no ar, tá, gente? Eu vou colocar no IGTV também aqui do perfil do IEL. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Talvez alguém até tenha perguntado e eu passei direto, né, gente? Ana Carolina, que legal. Muito legal, gente. Legal, gente. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta específica? Alguma coisa que a gente pode discutir aqui, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem faz parte hoje de um setor, de um mercado, de uma indústria que está nesse processo de transformação, né? Que está saindo de um modelo e passando para outro, né? Tem alguns de vocês que estão nessa situação, nesse momento agora? Aí, Sara, obrigado, tá? Boa, o Diego tá perguntando aqui, gente, indicação de livros. Tá bom, boa. Viram que tem vários livros aqui atrás também, né? Sou um leitor voraz também. A questão dos livros, gente, que são relevantes. Tem uma coisa muito bacana que você tem que tomar um cuidado na hora que você escolhe livro. Eu, por exemplo, você vai, por exemplo, pega um catálogo ou numa loja virtual ou numa livraria física mesmo, você percebe que tem centenas de milhares de títulos lá.
Eu pessoalmente, tenho um processo para decidir que livro eu vou, principalmente no mundo do profissional, né? Que livro eu vou escolher. E a regra que eu uso é que aquele livro tem que ter sido escrito de uma forma como se fosse realmente um estudo. Se é para eu aprender algo de forma nova, eu não quero um livro que só tenha opiniões das pessoas, né? E se você for ver os livros mais vendidos da área de negócios, quase todos são opiniões, né? A grande maioria citam 2, 3 casos que reforçam as opiniões que eles estão dando, mas a maior parte do livro são opiniões. Não tenho nada contra isso, tá? Você pode dizer, talvez seja algo como entretenimento, mas na prática, se você quer desenvolver conhecimentos que sejam mais consistentes, pegue livros, por exemplo, como o do Jim Collins, né? O Jim Collins foi colocado como sendo um dos precursores do Peter Drucker, o pai da administração moderna, e ele lança um livro a cada 10 anos, né? E nesses 10 anos ele pesquisa 1000 empresas, ele analisa essas 1000 empresas, identifica padrões nas empresas e coloca esses aprendizados dentro do livro. Então, e esse é um livro que eu vou indicar, que é o do Jim Collins. Cadê? Tá aqui, ó. Vou até puxar aqui para mostrar para vocês. Em tempo real, hein, gente? Isso daqui é live mesmo. Vai ficar invertido, tá? Mas é Vencedoras por Opção. Jim Collins. Eu acho que aparece invertido para vocês a letra, né? Mas é Vencedoras por Opção. Muito, muito boa, tá? Tem aqui também um clássico, tá? Para quem quer entender o processo de ruptura. É o livro Estratégia do Oceano Azul. Que é um clássico, por quê? Porque ele já tem alguns anos. Mas eu sempre que eu posso, eu leio novamente. Estratégia do Oceano Azul. Tá? Que ele divide o mundo entre oceanos vermelhos e oceanos azuis. E como você se desloca do Oceano Vermelho, que é um ambiente extremamente competitivo, pouca diferenciação, margens de lucro pequenas, para um Oceano Azul, onde você consegue nadar de braçada, aproveitar melhor as oportunidades e aumentar a sua rentabilidade. Esses 2 livros são muito, muito bons, tá? Peter Drucker aqui, que eu mostrei para vocês. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou depois vai ficar na postagem, eu vou colocar lá algumas sugestões de literaturas adicionais para vocês, tá bom? Tem muito conteúdo bom na internet, eu recomendo até o meu perfil, né? Fazendo aqui o meu jabá, o meu perfil é mminute, né? Para quem não me segue ainda, e eu coloco bastante conteúdo relacionado a inovação, mundo dos negócios, mminute, né? Com MINUTTI, @mminute, lá no Instagram, tá bom? O Gestão da Manhã, ótimo livro. O Sandro, ele é muito bom. Quem que falou aqui foi o Michel. Michel, ótima recomendação. A Gestão da Manhã, o Sandro é um pesquisador, efetivamente, da gestão. Então, quando ele constrói o livro dele, ele faz uma pesquisa intensa. Excelente sugestão aí. Gente, eu acho que é isso, né? Estamos aqui no nosso... Finalmente, eu agradeço... Aí, o Marcelo Sobreira colocou. Esse mesmo, Marcelo. Obrigado aí, ó, gente. A Manu colocou também aqui. Legal, bacana, gente. Pessoal, agradeço demais o tempo de vocês. Foi muito bacana. Espero que tenha contribuído com alguns insights, alguns pensamentos, algumas reflexões que fazem sentido no dia a dia de vocês, no cotidiano. Que ajude um pouco a gente passar por esse período que a gente está passando agora, mas a gente sabe que vai passar, a gente só precisa se adaptar, né? O problema que a gente tem que ter reflexão é que muitos dos comportamentos, muitas das coisas que estão estabelecidas agora, no hoje, podem migrar para o pós-pandemia. Então, na educação, na indústria, no modelo de consumo das pessoas. Então, a gente tem que ficar muito conectado com os sinais de ruptura para analisar o ciclo de ruptura, como eu mostrei para vocês. Tá bom, gente? Agradeço o tempo de vocês, foi muito bacana, gostei muito e a gente se vê, tá? Lá, e lembre-se, em breve vai ter cursos de formação comigo aí no IEL Ceará, tá bom? Só ficar atento lá no site de cursos que a gente se vê em sala de aula. Valeu e um grande abraço. Até mais.